Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Capítulo 11. Eu vim para curar você, por Rose Slaybaugh. Meu marido Roy e eu éramos já de meia idade quando começamos a estudar a palavra de Deus. Recebemos as verdades bíblicas com um grande entusiasmo e passamos a desfrutar de uma maravilhosa experiência ao lidar com as coisas de Deus. Não demorou muito e decidimos nos dedicar em tempo integral a partilhar a bela experiência de paz e felicidade que encontramos em Jesus. Assim, arrendamos as nossas terras, colocamos nossos móveis em um depósito e nos despedimos de nossos amigos. Partimos de Spokane no fim de fevereiro e fomos para o sul, dirigindo ao longo da costa do Pacífico e orando em cada parada para pedir que o Senhor nos dirigisse. Finalmente chegamos a Gold Beach, no Oregon, na desembocadura do rio Rogue, e achamos que aquele seria um bom lugar para ficarmos por algum tempo. Alugamos uma pequena casa e procuramos nos familiarizar com a região ao nosso redor. Certo dia, depois de estarmos lá por várias semanas, eu disse a Roy: "Sabe, viemos até aqui para falar das boas novas e não fizemos nada até agora." "Tenho pensado nisso", respondeu ele. "Talvez devêssemos começar logo, mas como vamos iniciar um trabalho aqui se não conhecemos ninguém?" "Posso chamar a nossa vizinha que mora do outro lado", eu lhe disse. "O que você vai dizer a ela?" Roy me perguntou, um tanto indeciso. Não se preocupe com isso. Eu vou pensar em algo para dizer a ela." Oramos sobre o caso e então Roy me disse: "Vá e enquanto estiver lá, estarei orando por você." Bati a porta e me apresentei à vizinha. Ela não se desculpou por nunca ter falado comigo. "Tudo bem, só estava me sentindo um pouco sozinha aqui", eu lhe disse. "Gostaria apenas de saber se você tem alguns livros ou revistas de trabalhos manuais ou amostras de crochê que pudesse me emprestar." "Não", disse ela, "não faço nada dessas coisas, mas entre e sente-se um pouco." Isso era tudo o que eu queria. Olhei em volta da sala para ver qualquer sinal de interesse em coisas religiosas. Numa mesinha ao lado, bem ao meu alcance, havia uma linda Bíblia nova. Tive que me conter para não pegá-la. Conversamos sobre várias coisas e então, finalmente, cheguei aonde queria e disse: "Que bela Bíblia você tem!" "É mesmo", disse ela. "Não é linda?" Charlie acabou de comprá-la para mim de presente no Natal. Eu tinha uma Bíblia adventista já antiga, mas depois que Charlie me comprou essa, dei a minha para um senhor idoso que sempre desejou ter uma Bíblia. Não achei que faria mal a ele. Ela nunca nos prejudica de modo algum. "Aquela Bíblia tinha alguma diferença desta?" perguntei. "Não", disse ela. "Não era nada diferente, nenhuma palavra diferente. Eu pude compará-las." Então ela me disse que a chamava de Bíblia Adventista, porque a havia adquirido de um senhor que era adventista do 7º dia. "Bem", eu lhe disse, "não acho que sejam diferentes. Na verdade, eu sei que não são diferentes. Vocês são membros de alguma igreja?" "Eu não me uni a nenhuma igreja ainda. Por enquanto, não decidi a qual devo pertencer. Charlie é que se uniu há pouco tempo a uma igreja aqui na cidade. Ele foi batizado não faz muito tempo." "E isso não é bom?" perguntei. Nós também somos cristãos há bem pouco tempo e estamos estudando a Bíblia. Não seria muito bom se pudéssemos estudá-la juntos?" "Sim, seria muito bom. Que tal começarmos imediatamente?" perguntei a ela. "Vocês poderiam juntar-se a nós hoje à noite." "Adoraríamos." Então eu lhe disse: "Apareçam lá em casa hoje à noite e faremos um estudo sobre o batismo." Roy e eu oramos muito naquela tarde, pois estávamos começando um trabalho sozinhos. Pedi a Deus que enviasse seu Espírito Santo para nos guiar em cada passo. Logo mais à noite estávamos prontos. Depois de termos realizado o estudo diretamente na Bíblia, apagamos as luzes e fizemos uma apresentação de slides para recapitular e esclarecer melhor o tema. Quando Roy acendeu as luzes, nosso vizinho olhou para a esposa e disse: "Sabe, Esther,
pastor daquela igreja não me disse a verdade a respeito do batismo. Eu nem mesmo fui batizado de fato. A Bíblia diz claramente que devemos ser totalmente submersos na água. Continuamos com os estudos bíblicos e eu saí de casa em casa convidando as pessoas para estudar conosco. Encontrei muitas pessoas interessadas nos ensinos da palavra de Deus, mas que não tinham ninguém para ajudá-las. Elas vinham noite após noite, todas as noites da semana, até que não cabia ninguém mais na casa. Então pedi ao pastor Scriven, líder da Igreja Adventista no Oregon, nessa ocasião, que nos enviasse alguma forma de ajuda, e ele fez arranjos para que os 2 pastores, cada qual com sua esposa, viessem para dar continuidade às reuniões. Conseguimos um amplo salão que havia em cima de uma loja. Era um bom lugar e o dono permitiu-nos usá-lo sem cobrar nenhum aluguel. O Senhor nos abençoou ricamente durante aquelas reuniões e não demorou muito até que pudéssemos organizar um pequeno grupo com 18 membros. Era esse tipo de trabalho que estávamos fazendo quando a tragédia se abateu sobre nós sem nenhum aviso. Foi na manhã do dia 19 de agosto de 1945, por volta das 9 horas, que tudo aconteceu. 2 adolescentes de 15 e 19 anos de idade saíram de onde moravam perto de Chicago e iniciaram uma vida de crimes que só acabou quando foram levados para a penitenciária estadual de Oregon. Eles chegaram a Gold Beach e deram uma vasculhada pela pequena cidade. Então esperaram até as primeiras horas da manhã, escolheram o local que iriam roubar, uma loja de roupas. Quebraram o vidro da porta e conseguiram entrar. Carregaram o carro com tudo o que puderam e estavam prontos para ir para o sul quando aconteceu algo que frustrou seus planos. Na padaria ao lado da loja de roupas, o padeiro sempre chegava mais cedo para ligar os fornos. Ele ouviu um barulho ao lado através da parede divisória entre os 2 estabelecimentos. Percebeu o que estava acontecendo e deu alarme. Os jovens foram detidos e colocados na cadeia. Um deles, porém, tinha uma pequena pistola escondida na manga da camisa e o policial não percebeu. Na manhã seguinte, quando o chefe de polícia foi até a cela para interrogá-los, eles o renderam, pegaram as chaves do carro e a arma que ele tinha. Eles o amarraram e o trancaram na mesma cela em que haviam passado a noite. Depois entraram no carro do chefe de polícia e seguiram para o sul. O xerife calculou que eles não poderiam ir muito longe, pois havia apenas uma rodovia ao longo da costa. Com o oceano de um lado e as montanhas do outro, a estrada pela qual seguiram não era longa. Assim decidiram voltar em direção ao norte novamente. Logo se aproximaram de um caminhão dirigido por um senhor idoso. Os moços estavam dirigindo como se fossem autoridades, pois no carro havia uma sirene de polícia. Aproximaram-se do caminhão, ligaram a sirene e saltaram do carro, ordenando às pessoas que saíssem do veículo. Entraram nele e partiram, deixando o carro do chefe de polícia para trás. Como estavam disfarçados nesse segundo carro, começaram a viajar rumo a Gold Beach novamente. A essa altura, o policial já havia pedido ajuda e saído da cela. Ele deu alarme e montou bloqueios em todas as estradas. A pista costeira é cheia de curvas nessa parte do país e o limite de velocidade não passa de 50 km por hora. No entanto, bem em frente à nossa propriedade, a estrada fica reta por mais ou menos 2 km. E quando o motorista está indo para o norte, ela entra em declive. No fim da pista reta, há uma curva bem fechada à direita, ao lado de uma ribanceira. O xerife e outro policial já haviam chegado à propriedade do Sr. Wimmer e estavam perguntando se havia visto os adolescentes. O Sr. Wimmer e a família são nossos amigos e havia se mudado havia pouco tempo para Gold Beach. Justo naquele momento, os garotos passaram dirigindo a toda velocidade.
Os policiais nos disseram depois que eles estavam entre 140 e 150 km por hora. Fred Wimmer, um dos filhos de nossos vizinhos, gritou: "Xerife, eu não sei a quem está procurando, mas se fosse o senhor, seguiria aquele carro." "Não", disse o xerife, "nós não estamos procurando ninguém em um caminhão. Estamos procurando 2 garotos que pegaram o meu carro." Enquanto isso estava acontecendo, o Sr. Wimmer, o pai, tinha vindo até onde morávamos e perguntou a Roy se ele podia ajudá-lo a consertar a serra elétrica. Roy sempre ficava feliz em poder ajudar os amigos, assim aprontou-se para ir, imaginando que eu iria com ele, mas eu lhe disse: "Preciso ficar aqui hoje de manhã e fazer algumas coisas. Vou tirar as ervas daninhas do jardim e talvez fazer algumas conservas." "Bem, eu vou indo então. Estarei em casa por volta de 1 hora para o almoço. Planeje seu trabalho para que possa ir comigo na parte da tarde, então vamos trabalhar, ficar um pouco com eles e passar alguns momentos juntos", disse Roy. "Está bem, isso vai ser muito bom", respondi. Desde que nos tornamos adventistas, nunca iniciamos o trabalho do dia ou uma viagem sem primeiro nos ajoelharmos para pedir a Deus suas bênçãos e proteção. Já havíamos feito nosso culto antes de Roy se aprontar para sair. Então ele saiu, desceu 2 ou 3 degraus e voltou, pensando que ele havia esquecido as chaves do carro. E eu lhe disse: "Não, elas estão com você." "Assim eu peguei as chaves", ele disse. "Mas entrou em casa e assim mesmo?" E perguntou: "Rose, nós fizemos o nosso culto hoje de manhã?" "Sim, por quê? Você não se lembra?" Respondi. "Bem, mas vamos nos ajoelhar novamente e pedir a Deus que cuide de nós", ele me disse. Assim, ali em nossa pequenina cozinha, nós nos ajoelhamos mais uma vez e pedimos que Deus nos protegesse. Depois disso, ele saiu novamente. Desceu pelo pequeno trilho e foi até onde costumávamos estacionar o carro. Fiquei olhando para ele enquanto estava ali parada com a mão na maçaneta na porta. Então, vagarosamente, ele voltou. "O que agora, querido?" perguntei-lhe. Ele subiu todo o trilho até a casa e disse: "Rose, o que era mesmo que você disse que ia fazer?" E eu lhe disse de novo: "Gostaria que você não fizesse nada esta manhã. Vá para a sala, sente-se no sofá e fique vendo os barcos passando lá no rio." Nossa casa tinha uma janela bem grande com vista para a foz do rio. "Roy, você está preocupado com alguma coisa esta manhã?" perguntei. "Não", disse ele. "Não estou preocupado comigo, mas eu não gosto de sair e deixar você sozinha." Ele guardava consigo o sentimento de que alguma coisa estava para acontecer, mas pensava que seria comigo. Essa história está interessante, mas vamos parar por aqui e eu espero você amanhã para seguirmos nesse mesmo capítulo na segunda parte. Até lá!